Bom dia, então, a todos vocês que já ingressaram na aula. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá? Porque vocês já observaram que lá na aula do Ecleas nós temos a nossa avaliação mensal, nossa primeira avaliação. Temos também ali os trabalhos, né, de espanhol, os links para que vocês possam postar. Eu já observei que tem bastante gente que já postou seus trabalhos. Alguns fizeram também a avaliação, mas ainda nem todos. Lembra vocês que as avaliações dos trabalhos são nesta semana, tá bom? Não tem semana que vem, é até o dia 28. Então, procurem observar o horário que começa essa avaliação, que começou no dia 24, que foi ontem, às 7 da manhã, e vai até dia 28, ao meio-dia. Tá? Então, procura usar o tempo, organizar uma tabelinha para você fazer as avaliações que você possui. Você recebe uma notificação lá no CPB Provas, então você sabe quais avaliações que você vai fazer, tá bom? Anota e faz em tempo. Muito bem. O que a avaliação lá na CPB está pedindo? Que você faça alguns exercícios sobre formação de palavras, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai acabar vendo novamente essa questão para ajudar, inclusive, vocês a realizarem os exercícios. Quando nós falamos em processo de formação de palavras, nós estamos preocupados em observar como que as palavras se estruturam e como que esses pedaços se unem, esses morfemas, como que eles se estruturam, qual é o som que eles produzem, então é a fonologia, a fonética. E nessa formação, né, nesse processo que acontece de som, de morfema, resulta numa palavra, resulta numa significação, tá bom? Mas é importante que eu saiba como que essa palavra se formou. Então, nós temos dois grandes processos que são os mais utilizados nas avaliações, nos concursos vestibulares, que é o processo de composição da palavra, como que ela se compõe, e aí ela subdivide em justaposição e aglutinação, e na derivação, que aí tem os mais processos simples, mas é importante a identificação disso, porque cada elemento agregado à estrutura da palavra forma um novo significado, tá bom? Vamos prosseguir aqui então. Então, para que é que se ensinam os processos de formação de palavras? Para que a gente precisa abrir a apostila e estudar isso, tá? Então, já vimos, inclusive, aqui na nossa apostila, página, ali no módulo 4, né, na página 23, inclusive, que os alunos precisam compreender que existem padrões ou regras que permitem nós construirmos novas palavras. Então, não se cria uma palavra do nada, se cria porque nós pensamos na estrutura dela, no som que ela vai produzir. Porque, inclusive, as palavras, elas, quando a gente escreve uma frase, é importante que a gente estabeleça uma forma em que as palavras não deem uma sonorização ruim, né? Que ela consiga traduzir um som legal de ser ouvido, de ser reproduzido, tá? E de ser lido. Então, nós vamos observar que quando a gente escreve, a gente se preocupa com o som. Quando a gente lê, a gente se preocupa com o som. Senão dá uma cacofonia, um exagero de sons repetidos. Assim, na formação da palavra também se tem essa preocupação em construir palavras novas dentro de alguns padrões para que a gente consiga fazer uma boa interpretação, que não seja cansativa ao ouvido nem mesmo aos olhos. Então, inferir o significado de palavras desconhecidas, né? Então, eu consegui observar que se eu colocar um pedaço negativo, ou se eu colocar um pedaço que indica repetição, então é a palavra fazendo
um novo movimento ou a palavra dando uma ideia de negação. Então, é para isso, é para eu começar a inferir, a pensar que os significados desconhecidos podem estar vinculados a um elemento que eu já conheço, né, de significado. Também para analisar a sua estrutura interna e compreender melhor os conceitos a ela associados. Regras a seguir, então. A gente trabalha, então, com estruturas que são transparentes, que são visíveis para as pessoas. E também outro elemento importante é que nós tenhamos sempre em busca, tá, a consulta do dicionário, e aí a gente começa a verificar a etimologia de algumas palavras, ou seja, a origem delas, para que então eu possa pensar o quê? Nas palavras que são primitivas e nas palavras que são derivadas. Então, inicialmente, vamos observar aí alguns conceitos sobre as palavras primitivas, tá? E derivadas. Palavras simples e palavras compostas. Então, observe. As palavras primitivas são as palavras que não são formadas a partir de outras. Elas são as primeiras, tá bom? E as palavras, então, pedra, casa, paz, elas são palavras que são as primeiras. E delas nós conseguimos formar palavras derivadas, ok? Então, eu tenho a palavra pedra, primitiva, e eu consigo derivar uma, ou seja, pedrada. E eu acrescento, e aí é importante que você observe isso, que eu vou acrescentando elementos, né, que vão derivando da palavra pedra. Eu vou colocando ou sufixos, que são partes finais, né? Eu digo ferro e eu digo ferreiro. Então, esse eiro dá uma ideia de profissão, dá uma ideia de atividade. Então, eu digo funk, funkeiro é aquele que vive do funk ou que gosta do funk, que pratica uma atividade que é o funk. Eu digo pedreiro e é aquele que trabalha com essa questão do sólido. Eu tenho... o que mais? Vamos pensar aí comigo. Padeiro, e é o que trabalha, faz a atividade de fazer o pão. Então, eu começo a agregar pedaços que eles também vão me lembrar uma significação de atividade, de profissão, ou de um substantivo, pedrada, tá? Então, é importante que a gente perceba que as palavras primeiras delas podem advir as derivadas que vão ressignificando situações, atividades, e é por isso que nós estudamos, para ressignificar esse nosso discurso. E aí o que acontece? E agora o que são palavras simples e compostas? As palavras simples são aquelas formadas por um radical, e as palavras compostas formadas por dois radicais. Então é isso que a gente tem que observar, que nós temos dois processos importantes, que é o processo da derivação e o processo da composição. Na derivação, é possível que eu forme palavras apenas agregando prefixo. Então eu falo redescobrir. Oh, minha letra não vai ficar muito legal, tá? Tô tentando escrever rápido. Redescobrir. Então, a palavra base é essa questão do descobrimento. Mas eu quero redescobrir algo. Então, eu uso um prefixo, tá bom? De algo novo. Redescobrir. Renegociar. Reestruturar. É trazer algo novo, fazer algo novo. Então, esse elemento prefixal, ele surge na base para dar uma ideia melhor, tá? Para aquela palavra base que eu tinha numa frase. Mas veja que isso não é palavra composta, é uma palavra simples ainda, que eu agreguei um sufixo, um prefixo. Agora é possível que eu tenha um sufixo e eu fale descobrimento. E no descobrimento eu tenha aqui, tá? Nessa palavra de descobrimento, esse elemento formador de substantivo. Então, eu tinha um verbo e eu formei um substantivo. Então, eu tenho um sufixo que transformou essa palavra. Eu formei uma nova palavra através de um pedaço que tem um descobrimento, cumprimento,
amadurecimento. Então, veja que são elementos que se vão se repetindo em palavras quando eu quero dar uma ideia de substantivo. Temos um primeiro momento que é a questão de eu agregar à palavra um prefixo e um sufixo. Tá? Então, eu posso falar redescobrimento. E eu agrego os dois ao mesmo tempo e eu posso retirar ele que a palavra vai funcionar. Eu posso falar redescobri o meu brilho durante o ano passado, verbo passado. Ou fazer ali, né? Se eu tirar o des, o cobrir, né? Que eu falar, o cobrimento também não existe, né? Mas eu posso retirar esses elementos. Veja que existe uma base muito maior que é o cobrir, né? Então eu posso dizer, inclusive, que essa palavra tem esses dois elementos, que é o descobrir, que é o desvendar, né? E aqui sobra, né? Cobrir meu... Opa, o risco seria aqui. Cobrir o meu conhecimento por novas faces de leitura. Então, eu posso estar agregando esses elementos, né, e quantos eu quiser colocar nessa minha base, tá bom? Quantos eu quiser colocar. Porque eu vejo que existe uma base. E essa base pode agregar a ela. Veja que esse R também é formador de quê? De verbo, né? Então, também tem outro pedacinho. Então, veja que a gente vai colocando e a gente vai ressignificando. O que é a parasintética? É quando eu tenho esses dois elementos de prefixo e sufixo, mas eu não consigo retirar nenhum, porque a base fica sem sentido, tá? Então, vamos pensar aí. Eu sou meio zero para pensar na parasintética. Vamos ver aqui... a apostila fala paredar. Paredar. Aí você pensa, vem aqui, vem. Então eu posso dizer emparedar. Eu coloco um prefixo, beleza? Certo? E agora observa o seguinte, emparedar. Esse vem de parede, né? Tá aqui, ó. Você consegue ver pelo sentido. E eu tenho esse elemento formador de verbo e esse elemento que é um prefixo. Agora, se eu retiro esse final, eu não consigo usar em nenhuma frase a palavra emparede, até o D sozinho. Ou até mesmo parê. Parê só se fosse de pare, mas aí seria parar, que não tem nada a ver com parede. Comecem a compreender isso, eu preciso ter uma base. Então, se eu paredar, também não existe paredar, né? Por mais que eu queira brincar com as palavras, você não consegue dizer isso dentro de uma frase. Então, o que você vai observar? Que esses elementos, eles estão intrínsecos à palavra. A palavra não consegue sobreviver, digamos assim, sem esses dois elementos. Então, isso é a formação parasintética. Não consegue conviver numa frase se não tiver esses dois elementos. E o que é a regressiva? Olha, eu vou suprimir algum elemento e eles são vocábulos formados por processos deverbais. Vem de verbos, tá bom? Então, eu tenho a palavra telefonar, e de telefonar eu consigo escrever telefone. Então, eu digo amar e eu consigo trazer para um substantivo amor. Eu tenho encadernar, que é uma ação, e eu consigo trazer para caderno. Então, eu tenho todos esses elementos, tá? Que são verbos, são de verbos, e eu consigo regredir eles para algum substantivo. Beleza? Isso é fácil. E a imprópria? A imprópria, isso daqui é uma criatividade humana, né? Quando não é próprio. Veja, o que é o in? Se você viu lá no módulo 3, o in significa não. Então, não é próprio da palavra, por exemplo, ela ser um substantivo, mas eu uso ela como substantivo. Então, eu digo assim, ó, o jantar
deve ser às 5 horas. E eu coloquei esse o na frente. E eu posso dizer, quero jantar. E aí eu já criei uma locução verbal, tá? Então é isso, é usar uma palavra, e a gente usa isso normal e é certo, não é errado. Eu só estou dando o nome do processo, eu estou dizendo só como que a gente torna dinâmico a língua, entendeu? Eu acabo utilizando ela como um verbo, numa locução verbal, ok, tranquilo, correto, ou eu posso estar usando ela como um substantivo acompanhado de um artigo, que essa é a marca do substantivo. E ela é um núcleo aqui no caso do sujeito, ou pode ser um núcleo do objeto direto, não tem problema algum. Eu só estou dizendo para vocês que não era próprio ela ser um substantivo, porque na verdade é um verbo, mas eu posso estar utilizando. Esse é o processo de derivação imprópria, tá? Depois, então aqui, três significados aqui então. Derivação prefixal, derivação sufixal e os dois ao mesmo tempo. Aqui está o conceito. É o mesmo que está na página 23, tá? Então, por prefixo, acrescentado um prefixo antes da palavra primitiva. Algumas gramáticas chamam de palavra base, tá? Não tem problema nenhum. É aqui, é a base da palavra, aquela primeira que surgiu. A derivação sufixal vem de um sufixo depois dessa palavra primitiva ou base, tá? E a derivação prefixal e sufixal acrescentados ao mesmo tempo esses dois elementos. Então, tudo isso está escritinho lá, você vai observar. Aqui novamente, tá? Então, essa é a tabela que vocês precisam para fazer a atividade. Derivação, deriva. Processo 1, processo 2, processo 3, 4, 5, 6. Então, 6 processos de derivação. A composição, 2 processos. Aglutinação e justaposição. Tá bom? Então, aqui na palavra primitiva, ela não deriva de nenhuma outra. Livro, flor, é a base. Tá? A base. Agora, na palavra derivada, forma a partir de uma primitiva. Se junta a um afixo. Quando a gente fala afixo, tá? E a tua apostila vai falar isso na apostila 3 que a gente estudou semestre passado, ela está falando em prefixo e sufixo, tá? São esses dois elementos aqui. E aí, claro, a palavra pode ser formada por um elemento colocado antes ou um elemento colocado ao final, tá bom? Ela pode ser formada ao mesmo tempo pelos dois, tá? Ou na parasintética, quando um deles pode estar presente e nenhum deles é vulnerável a sair da palavra. Deve permanecer, tá? A imprópria regressiva. Deu, pronto, é isso aí. Bem simples. Agora, na palavra composta, tá? Então, aqui, quando trabalhamos com palavras simples. E aí, a palavra composta, tá? A partir, então, da justaposição ou da aglutinação. Também vem de palavras primitivas. Só que é o que eu tenho aqui, geralmente, o quê? 2 radicais. E aqui vai ficar um só, porque é aglutina. Tá bom? Esses 2 elementos aí. Então, isso aqui também ficou numa aula de classe para vocês, a derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. É importante que vocês lembrem esses processos e também o processo da composição. Gente, a atividade na CPB Provas é só sobre isso. Não tá difícil, tá facinho, tá? Claro, mas abre a tua apostila, deixa aberta aí. Tá? Tem gente que gosta de consultar algum site para ver uma explicação, ou um YouTube, ou sei lá, quer assistir de novo uma aula aí também, sem problemas, tá? Beijão, então.